A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6, que diz: E disse o Senhor: Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Estamos diante de mais um devocional, onde nós vamos estar falando, comentando sobre, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 37. Vamos falar de fé, de gratidão e de prontidão. Nós vamos ver que Jesus, ele vai estar ali ensinando os seus discípulos alguns conceitos, a respeito da fé, a respeito da gratidão e da prontidão. Nós vamos observar que toda essa caminhada do Senhor Jesus, é quando Jesus ele estava indo em direção a Jerusalém. Nós vamos no versículo 11, ele relata isso, em relação a ir a Jerusalém, nessa caminhada onde ele estava indo ser crucificado, e essa jornada ela vai começar lá no capítulo 9 do versículo, e no versículo 51 de Lucas vai estar o começo, é a jornada dele indo para Jerusalém, e vai se estender até a chegada, até ali o capítulo 19 e o versículo 44 do Evangelho de Lucas, quando Jesus ele chora ali à vista da cidade. Então, ele se dirige, em todo momento, nós vamos ver o Senhor se dirigindo à multidão, aos seus discípulos, e a didática do Senhor são que as parábolas, seus milagres, seus ensinamentos diretos. E aí nós vamos observar que os seus discípulos, vai estar ali observando. E Jesus, nesse ponto, da passagem do capítulo 17, do versículo 1 ao 10, nós vamos ver Jesus falando sobre fé. Quando ele diz que os discípulos eles pediram a Jesus, aumenta a nossa fé. Então, o pedido pelo acréscimo, de fé foi feito por causa do ensinamento de Jesus. Então, ao ouvir o ensinamento de Jesus, eles sentiram a necessidade de ter a sua fé aumentada. E nós vamos falar sobre fé. Esse é o nosso assunto, que está dentro do versículo 1 ao 10. Então, a fé para não ser pedra de tropeço. Que podemos ser pedra de tropeço, se ter fé, mas para de que impeça, até mesmo que os outros cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o chamado ao discipulado é para que sejamos canais do Evangelho, na vida de nossos irmãos, e não pedra de tropeço. Jesus ele diz no versículo 1, do capítulo 17 de Lucas: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então, vamos observar 3 preceitos dentro desse versículo. O primeiro, é que o escândalo é um pecado. E a palavra escândalo ela tem um significado de ofensa, crime, armadilha, algo que ofende o outro. Segundo preceito é que o escândalo ele é inevitável. Então, a corrupção da natureza humana, mesmo regenerada, torna o pecado inevitável. Romanos 7, no versículo de número... Romanos 7, versículo 18 e o versículo 19, Paulo ele escreve aos Romanos: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Paulo ele deixa claro aqui, realmente, quanto nós somos pecadores, e muitos pecados é inevitável, mas nós precisamos permanecer, crendo e procurando fazer o bem a cada dia. O terceiro preceito é que o escândalo ele é punido pelo Senhor. Assim como há graus de galardão, também há graus de punição.
Então, a pessoa que escandaliza os crentes novos, né, levando-os à falsidade doutrinária e à prática de pecaminosa, ele será duramente punido por Deus. O versículo 2 ele fala: melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então devemos nos afastar daqueles que provocam o escândalo. Romanos ainda, capítulo de número 16, no versículo 17, a palavra do Senhor ela vai falar claramente sobre isso. Versículo 17: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, e ele instrui: desviai-vos dele. Então, devemos nos afastar daquele que promove escândalo, porque isso não é agradável ao Senhor, isso gera morte, e aí daquele que vier o escândalo. O segundo ponto, falando sobre o aumento da fé, é que a fé é a fé para perdoar os irmãos ofensores. Então é mais fácil pregar e ensinar sobre o perdão do que perdoar. Não existe prática mais difícil para o cristão do que perdoar. E há 4 destaques nesse ensino de Jesus. Primeiro, trata-se de perdão entre irmãos. Versículo 3. Se teu irmão pecar contra ti, dada a condição de imperfeição em que ainda nos encontramos, desentendimento ou contendas pode vir a acontecer. Então, parte das epístolas pastorais foi escrita para lidar com problemas dessa natureza, então, presente no interior da igreja. Então, por isso, não estranhemos quando passamos por esse tipo de situação. O segundo destaque é que trata-se de perdão diário. No versículo 4 da parte B fala: no dia. Não devemos guardar raiva ou amargura para o dia seguinte. Esse é um problema, vai criar raiz de amargura. Isso com certeza vai fazer mal para o servo do Senhor. Terceiro, é que trata-se de perdão ilimitado. Versículo 4 ele fala: por 7 vezes no dia pecar contra ti. Então o perdão ele deve ser exercido em atitude de fé. Por tantas vezes quanto fomos feridos, lembremos de que também podemos estar no lugar do ofensor, razão pela qual necessitamos do perdão daqueles que ferimos. O quarto preceito é que trata-se de perdão para aqueles que se arrependem, e pede perdão a quem ofendeu. O versículo 4 ainda fala: vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então, infelizmente, nem todos reconhecem seu pecado ou a necessidade de pedir perdão e reparar o erro. Então, existem irmãos que precisam ser arrependidos, precisam ser repreendidos, melhor dizendo, em particular ou publicamente, para serem encorajados a se arrepender. Em 1 Coríntios 5, do 3 ao 5, Paulo ele orienta isso. Então, ao ouvirem como devem perdoar uns aos outros, os discípulos não pedem mais por amor, o que para nós seria um pedido intuitivo, mas sim por mais fé. Versículo 5, eles vão pedir mais fielmente a nossa fé. Então, se o amor é dirigido aos irmãos, a fé é dirigida a Deus, pois trata-se da maneira que olhamos para Ele. Então, o nosso amor pelos irmãos será a mesma medida de nossa crença na graça transbordadora de Deus. Então, fé para perdoar os irmãos, ofensores. Podemos orar e pedir ao Senhor para aumentar. Outra fé é a fé para superar o obstáculo. Então, diante dessas palavras de Jesus, o discípulo conclui que não há como seguir Jesus pelo mero esforço humano. Preciso algo mais, algo que não venha deles, mas que lhe seja dado pelo Senhor. Versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, viver segundo os padrões do reino de Deus exigirá um princípio interior maior e diferente daquele dado pelo mundo. Então, o reino de Deus ele cresce em meio aos obstáculos,
mesmo o obstáculo mágoa. Quando deparamos com um obstáculo maior do que nós, temos de reconhecer que ele só poderá ser vencido, na medida da fé que Deus nos dá. Então, crescer na fé deve ser um pedido constante de todos os discípulos de Jesus. E Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus nos tocantes a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, perceba que, nesse caso, o amor deriva de uma fé bem consolidada. Então, Jesus ele diz que se tivermos fé verdadeira, ainda que pequena como um grão de mostarda, ela será eficaz. Versículo 6 do capítulo 17 de Lucas diz: Respondeu-lhe o Senhor: se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, a amoreira, ela é uma árvore, bem arraigada, cuja raiz pode durar 600 anos, e sua remoção é muito difícil. Ela é um símbolo de obstáculos difíceis, os quais só podem ser removidos pelo poder da fé. Então, o aumento da fé está relacionado ao seu exercício frequente diante dos problemas da vida. Então, que você tenha essa fé aumentada no dia de hoje. E a outra fé é a fé para servir com fidelidade. Precisamos de fé para servir a Deus com constância e fidelidade. A fé que não pendura, que não redunda em fidelidade, não realiza a obra de Deus. Então, a fé verdadeira revela aquilo que somos. Somos servos. E a responsabilidade que temos. A nossa responsabilidade é de servir. Então, o exemplo dado por Jesus mostra que o discípulo é como um escravo que, mesmo cansado após um dia de trabalho, deve perseverar na obediência e no serviço ao seu Senhor. Isso ele fala no versículo 7 e 8. Então, a parábola questiona: porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Versículo 9. Então, a fé deve nos levar a servir a Deus sem nenhuma expectativa de receber dele alguma recompensa. Servimos ao Senhor porque essa é a nossa obrigação. Jesus ele disse: assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Versículo 10. Somos indignos de qualquer honra especial, além daquela que de servimos. Então, a obediência, portanto, é o que se requer do discípulo, mas ela só é possível mediante a fé. Assim como o servo ou o escravo que serve ao seu senhor o faz porque é seu dever, devemos obedecer a Deus sem esperar elogio ou louvor, pois tudo o que fazemos para Ele sempre estará aquém do que Ele faz e fará por nós. Então, nenhum missionário ou apóstolo no primeiro século da igreja foi a tantos lugares e sofreu tantas oposições quanto o apóstolo Paulo. No entanto, ele diz, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, você fique com essa palavra, e possamos viver, pela fé. No próximo episódio nós vamos falar sobre o poder da gratidão. Que Deus te abençoe.